Bem-vindos, meus irmãos e irmãs, ao canal Padre Marcos Maria dos Santos. E hoje nós vamos meditar sobre essa grande solenidade dentro da igreja da Imaculada Conceição de Nossa Senhora. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, no 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. E o nome da virgem, descendente de Davi, e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: Alegre-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. E Maria ficou perturbada com essas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então disse: Não tenhas medo, Maria, porque encontrastes graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz a um filho, e porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre a descendência de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como acontecerá isso, se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu: O Espírito virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso, o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Este já é o 6º mês daquela que era considerada estéril, porque para Deus nada é impossível. Maria então disse: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se-me segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Queridos irmãos e irmãs, nós então celebramos hoje eu gravo um dia antes, mas no dia 8 de dezembro, essa grande solenidade, a última solenidade em honra à Santíssima Virgem Maria, porque no dia 12 nós teremos uma festa, né? Ou seja, dentro da liturgia, a festa ela tem uma categoria menor do que a solenidade. Na solenidade nós não só cantamos o Glória, como também rezamos o Credo dentro da Santa Missa, dentro da liturgia. E que nós contemplamos esta verdade de fé que foi revelada por Deus e foi proclamada pela Igreja, pelo Papa Pio IX, no ano 1854, pela bula Inefabulus Deus, ou seja, um Deus inefável. E depois nós contemplamos enquanto revelação de Deus, enquanto mistério que Nosso Senhor dá para cada um de nós por meio da sua mãe, e nos alegramos pela proclamação desse dogma. Por que nós estamos no dia 8 de dezembro celebrando? Nós estamos celebrando que a Santíssima Virgem Maria, que nós, de língua portuguesa, chamamos com tanto carinho de Nossa Senhora, porque chamamos Jesus Cristo de Nosso Senhor. Então, portanto, a mãe do rei e rainha, a mãe daquele que é Senhor, é Senhora. Né? Até existe essa categoria hebraica para aquela que era a mãe do rei, a chamada Gevura. Né? Você tinha o Melech, que era o rei, e você tinha justamente a Gebura, aquela que é a mãe do rei, rainha-mãe. Então, mãe de rei é rainha e mãe daquele que é senhor é senhora. Nós contemplamos aquilo que a igreja diz, que desde o primeiro instante, né, da sua conceição. Então, conceição vem de concepção. Conceição vem de concepção. E concepção significa fecundação. Ou seja, traduzindo miúdos para que possamos compreender, desde o primeiro instante que o espermatozoide de São Joaquim fecundou o óvulo de Santana, a Santíssima Virgem Maria, por conta da sua grande missão de ser Mãe de Deus, ou seja, aquilo que nos diz o Papa Pio IX, em vistas dos méritos futuros de Cristo. E aqui o Papa Pio IX ele vem recorrer a esse argumento, principalmente no século XIV, elaborado pelo Beato Dom Scoto, que era um filósofo franciscano, teólogo franciscano, inglês, que foi beatificado por João Paulo II, que em vista dos méritos de Cristo, ou seja, Deus Pai olhando para aquilo que Jesus realizaria, porque para Deus não há
Para Deus, eu repito, não há nem passado nem futuro. Para Deus é um presente contínuo, porque Deus está em outro nível de categoria, como nos ensina Santo Agostinho. O tempo é uma criatura de Deus, então o tempo como nós percebemos ele, ou seja, nesse desenrolar, né, essa tríade temporal de passado, presente e futuro, nós humanos percebemos isso, dessa forma o tempo, a partir sim da nossa experiência biológica, a partir da inserção que nós temos, por exemplo, dessa realidade física, em que temos o dia separado pela noite pelo dia, a partir sim da rotação da Terra, e do movimento anual a partir da rotação, da translatação da Terra em torno do Sol. Porém, Deus está além de tudo isso. Deus está até mesmo além daquilo que é o tempo, né? Além desse tempo que Santo Agostinho, Santo Tomás de Aquino chama de aevo, que é instantes. Deus está em eternidade. Muito interessante o que um grande teólogo do Vaticano II, Karl Rahner, vem dizer, né? Ele vem dizer que Deus vive em um instante que não passa. Que coisa tão bela, tão profunda. Um instante que não passa, como afirmava Rahner, esse pensamento rahneriano. Pois bem, então, desde o primeiro instante, em vista de Jesus, Deus preservou, Deus imunizou Maria Santíssima do pecado original. Esse pecado original, que vai dar assim origem ao pecado originante, o pecado original, na primeira leitura, o padre não vai falar aqui, né, a primeira leitura, mas que no capítulo 3, capítulo 1, 2 e 3 de Gênesis, que vem nos narrar a criação do mundo. Então Deus cria Adão do limo da terra, e a partir da costela de Adão cria Eva, nossa primeira mãe. Deus que coloca o homem no paraíso terrestre. Aqui não é ainda o paraíso celestial do céu, da visão beatífica, mas um paraíso terrestre, em que Adão era colocado de uma certa forma como sacerdote também, porque ele era a coroa da criação, tendo uma alma espiritual, como que ligando ao mundo angélico, mas tendo o corpo material que o vincula a toda a ordem dos animais, como nos diz Aristóteles, tentando definir o homem, é um animal racional. Adão, que é colocado como sacerdote no sentido de oferecer um sacrifício para Deus. Você pode comer de todos os frutos, menos do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Né? Adão que nomeou os animais. Então aqui nós temos uma narrativa, né, anagógica e analógica também, simbólica. Ok? E aí Deus dá para o homem como que é justamente uma prova. E a gente sabe qual o final. O homem não passou. Ele tinha que oferecer para Deus esse sacrifício, né? O sacrifício de fazer a vontade de Deus e não fazer a dele. Não comer daquela árvore que Deus colocou como proibição. E aí nós contemplamos a justiça original que estava por detrás desse pecado original, porque primeiro vem nos dizer que aparece uma outra figura, a figura da serpente. Essa serpente que faz alusão a Satanás. Cada animal traz uma carga simbólica do que é vício e do que é virtude. A serpente aqui não só é um instrumento pelo qual o demônio utiliza para se acercar de Eva, mas também é um símbolo daquilo que o demônio é, o pai da mentira. E a mentira nunca é bem mais contada, a mentira nunca é mais perniciosa do que quando ela mais parece com a verdade. Por isso que a serpente ela tem essa língua bifurcada, ou seja, ela vem simbolizar o demônio, porque o demônio é o pai da mentira, a língua bifurcada. E como ela se move? A serpente ela é sinuosa. Então o demônio ele tem essa ação conosco, de tentar argumentar para nós de que realmente Deus é mau e Deus é mentiroso. E aí nós temos a desgraça, porque vem dizer para Eva, não, olha, Deus é mentiroso, Deus está mentindo, porque ele sabe que o dia que vocês comerem desse fruto, vocês serão como deuses. E aí a mulher, vendo que era de boa aparência o fruto, ela toma do fundo, come. Então a mulher, e aqui a mulher enquanto a cliente, a mulher enquanto
representação do feminino, que é a grande abertura para a vida. Daí nós vemos toda a proposta do inimigo de Deus para corromper a mulher, porque corromper a mulher corrompe a família, célula máter de toda a sociedade. E aí a mulher come do fruto e oferece para o seu marido, e aí nós temos o pecado original e a consequência é a ruptura com Deus. E aí, evidentemente, irmãos e irmãs, que Deus, que é misericórdia e também é justiça, começa então a sentença para cada um deles. Se volta para a serpente, tu és maldita entre todos os animais da terra, vai se rastejar, né, vai comer do pó, vai se rastejar no seu ventre. Volta-se para o homem. Homem, agora você vai comer do fruto do suor do seu rosto. Agora a terra, ela vai ser contra você, vai se rebelar contra você. E você, homem, é pó. E ao pó você vai voltar. Depois São Paulo vem dizer, né, que com o pecado, né, de Adão entrou a morte no mundo. Não vai nos dizer também o livro da sabedoria, o último livro do Antigo Testamento a ser incorporado na Bíblia. Por inveja do diabo entrou a morte no mundo. O salário do pecado é a morte, como vem nos dizer São Paulo em Romanos, porque o pecado, ele corta o vínculo do homem com a fonte de toda a vida, que é Deus. Tu és pó e pode voltar. Dá-se a entender, como nos dizem os santos, como diz, por exemplo, São Boaventura, que talvez se o homem não tivesse pecado, nós, Adão e toda a sua póstere, né, toda a sua descendência, poderia ter entrado no céu sem ter passado por essa experiência violenta que é a morte, que é a separação do corpo com a alma. Mas, continuando, depois Deus volta-se para a mulher e para a serpente. E São Luís Guilhom de Montfort, ele vem nos afirmar que Deus, sendo amor, ele coloca agora aqui uma inimizade, um ódio mortal. Ele vem dizer assim: porém, inimizade entre ti, serpente, entre ti, Satanás, entre ti, Lúcifer, e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Então aqui nós vemos que toda a humanidade vai ser dividida então nesses dois grupos. Aqui não é uma visão maniqueísta, não, mas uma visão realista, né? Entre os filhos das trevas e os filhos da luz. Entre aqueles que são joio e aqueles que são trigo. Entre aqueles que são peixes bons, aqueles que são peixes maus. Entre aqueles que são as ovelhas e aqueles que são os cabritos. Entre aqueles que são os filhos da mulher e aqueles que são os filhos de Lúcifer, os filhos da serpente. Evidentemente que cabe a Deus fazer a separação e o fará no juízo final. No Yom Adonai, no dia do Senhor. E cabe a nós pedirmos ao Senhor a graça de sermos esses benditos filhos da mulher e não os malditos filhos da serpente. Enquanto, né, a serpente vai armar laços contra o calcanhar, ela vai te esmagar a cabeça. Então Deus colocou esse ódio. Santo Agostinho vem dizer então que toda a humanidade se divide entre aqueles que são cidadãos da cidade de Deus, aqueles que amam a Deus a ponto de desprezar-se a si mesmos, a sua própria vontade, e aqueles que fazem parte da cidade dos homens, a ponto que amam-se a si mesmos, a ponto de desprezar a vontade de Deus. E Deus então profetizou essa mulher. Por causa disso que é muito interessante que Jesus nunca chama Maria de mãe, mas de mulher. Vamos ver depois, no capítulo 2 de João, Jesus realizando o primeiro milagre na boda de Caná da Galileia. E quando vem os serventes dizer, falta o vinho, Nossa Senhora vem dizer para ele: olha, está faltando vinho. E aí Jesus fala para ela: mulher, o que eu tenho a ver com isso? Ainda não chegou minha hora. Mas mesmo assim, ele antecipa a sua hora e realiza o primeiro milagre dele por conta de Nossa Senhora. Mulher que depois vai ser chamada aos pés da cruz, como está em João no capítulo 19. Então, nosso Senhor Jesus Cristo na cruz, a gente tem as 7 palavras de Jesus na cruz. Uma delas é quando ele, olhando para o alto, sentindo-se abandonado, grita
Eli lama sabachthani, meu Deus, por que me abandonaste? Jesus recita e faz da oração do salmista, o Salmo 22, a sua oração. Ele é o grande abandonado naquele momento. E voltando-se para baixo, o seu olhar, sua cabeça dolorida, coroada com espinhos, se encontra com o olhar de Nossa Senhora, como que o pai respondendo: aqui estou, meu filho, pelo olhar da vossa mãe. E aí Jesus vê João e vem dizer: mulher, eis aí teu filho, e depois eis aí tua mãe. Um grande teólogo também franciscano, Inácio de Larrañaga, ele vem dizer assim que Jesus inverteu aquele momento. Que coisa interessante. O certo seria Jesus olhar para sua mãe que estava viúva e dizer, né, para João primeiro: cuida da minha mãe, cuida dessa mulher, e depois voltando-se para ela, cuida dele. Não, Jesus olhou para João, e em João Jesus olhava para mim e para você, e Jesus se compadecia. Da solidão de João à nossa solidão, da orfandade, nossa orfandade, e diz: mulher, eis aí teu filho, e depois eis a tua mãe, e do de João, que o levou para a sua casa. Podemos depois ver Nossa Senhora em Pentecostes cheia do Espírito Santo, ela que ficou grávida do Espírito, e agora convidava os apóstolos também se encherem do Espírito. Podemos imaginar os apóstolos que recorriam a Nossa Senhora, os discípulos. Podemos imaginar, por exemplo, o autor do Evangelho, Lucas, por exemplo, que escreve esses detalhes sobre o nascimento de Jesus, a infância de Jesus, que está em 1º e 2º Lucas, como está também 1º e 2º Mateus, que eles recorreram a Nossa Senhora para poder tirar suas dúvidas. E vamos ver Maria, a figura de Maria, figura da igreja, protótipo da igreja, em Apocalipse, no capítulo 12, quando nos apresenta essa mulher que foi profetizada em Gênesis, mas que ganha toda a sua glória, Apocalipse. Essa mulher que está coroada com 12 estrelas, revestida de sol, o sol que representa o próprio Deus, ou seja, resplandece a luz de Deus, pisando a lua, que representa todas as mudanças do mundo, toda a transitoriedade do mundo. E aqui uma coisa muito interessante, essa luz diáfana que é da lua. A lua que arranca, ela saca, ela tira toda a sua beleza, o seu brilho da luz do sol, mas a luz do sol como que queima os nossos olhares. Agora a luz da lua não, ela é doce. Mas é a luz do sol que reflete na lua. Ou seja, toda a perfeição de Nossa Senhora se dá por conta de Deus. Ela é a criatura mais santa que Deus criou. Como diz alguns santos, como diz Santo Afonso de Ligório, ela dormindo, mesmo como criança, crescia de graça em graça. Então, o dogma que a igreja proclama por meio do Pio IX vem dizer que desde o primeiro instante, nós que somos filhos de Eva, nós que nascemos manchados com o pecado original, esse pecado que mesmo apagado pelo batismo, continua as sequelas, continua aquilo que a igreja chama de piomeia, como está em João, na primeira carta de João, ou concupiscência, ou seja, nós somos inclinados para a maldade, daí que o inimigo de todo cristão é o diabo, a carne imundo. Nossa Senhora é criada por Deus, sem a mancha do pecado original, sem essas más inclinações por conta de Jesus. E, como nos diz Santo Afonso de Ligório, em nenhum momento Satanás teve não tinha como pegar a Virgem Maria. São Luís Grão de Montfort vai dizer a mesma coisa. Santo Afonso de Ligório vem dizer que nunca o diabo insultou. Quando a gente quer insultar alguém, a gente insulta a mãe. Em nenhum momento o diabo insultou Jesus por meio da Virgem. Porque para sua humildade esmagou a cabeça da serpente. Agora há pouco nós vemos esse evangelho. O anjo Gabriel vem da parte de Deus e contemplando Maria, ele mesmo se extasia. E vem dizer, Rai Miriam, que caritomene do grego, Rai alegra-te, né? E vem dizer, do hebraico seria o shalom, vem dizer para ela, que caritomene, plena de graça. E Nossa Senhora, com a sua humildade, podemos imaginar toda a criação parando, esse mistério guardado no coração de Deus, como nos fala Santo Inácio de Antioquia, que os mistérios da virgindade da Virgem, a pureza da Virgem, a encarnação de Deus, a cruz, a ressurreição, os silêncios de Deus, tudo para. Os anjos, os demônios, a criação,
tudo fica suspenso até o sim da Virgem. Eis aqui a escrava do Senhor, faça-se em mim, segundo a tua palavra. Irmãos e irmãs, quando a gente contempla um quadro, nós podemos imaginar, através de todas as perfeições do quadro, da beleza, a genialidade do artista. E quando contemplamos a Virgem, contemplamos a magnificência do Criador. Vamos preparar bem esse advento, época de advento, com uma boa confissão, com perdão, com amor, perdoando a quem me ofendeu, pedindo perdão se eu ofendi alguém, me perdoando se é necessário, pedindo perdão a Deus pela confissão, fazendo boas comunhões em estado de graça, vivendo na graça de Deus, rezando meu rosário, rezando em família, tendo grande devoção à Imaculada, à Santíssima Virgem Maria, a nossa bendita Mãe. Termino aqui a minha homilia, né? Minha reflexão. 4 anos depois, o dogma foi proclamado em 1854, o Pio IX tinha grande devoção a Nossa Senhora. Ele tinha nascido com problema de epilepsia quando ele era jovem. Naquela época, quem era epilético não podia ser ordenado padre. Então, a partir ele, diante de uma imagem de Nossa Senhora, ele queria muito ser padre. Nossa Senhora alcançou essa cura. Depois ele entrou no seminário, conseguiu ordenar padre e teve uma ascensão meteórica dentro da igreja, né? De padre para bispo cardeal, chegando depois a ser papa, e foi o segundo papa com maior pontificado, só perdendo para o próprio apóstolo São Pedro, reinou mais de 30 e poucos anos, né? Começou com um pontificado mal, bem amigo da maçonaria, depois se converteu. Depois que ele foi traído pela maçonaria, ele se converteu. Um papa que convocou o Concílio Vaticano I, em 1870, que proclamou, por exemplo, também um dogma, não só o dogma da Imaculada Conceição, em 1854, mas também depois, no fim do Concílio Vaticano I, o dogma da infabilidade papal, em 1870, que só foi interrompido por conta da Guerra Prussiana, né? Pois bem, 4 anos depois, em 1858, numa aldeiazinha na França, perto dos Pirineus, eu tive a graça de ir para lá. Os Pirineus separam a Espanha da França, é uma separação natural, né? Uma fronteira natural pela própria natureza, os Pirineus, entre a França e a Espanha. Uma aldeiazinha em Massabielle, né? Perto de Massabielle, uma gruta, em Lourdes, a Virgem apareceu para uma menina chamada Bernadette Soubirous, em Lourdes. Tive a graça de ir lá também no ano passado. Dá 8 horas de ônibus. Mas uma experiência maravilhosa. E aí teve uma série de aparições. A Senhora mandou ela escavar depois no chão. Na gruta brotou uma fonte de água. Uma água que a Virgem prometeu, Nossa Senhora prometeu cura através daquele elemento água, uma coisa estupenda. Mas quando já estava para terminar as aparições, ela não tinha dito ainda quem era. Foi quando depois o pároco de Bernadette pediu para Bernadette perguntar para essa senhora que aparecia lá, com seu rosário de ouro, né, com 2 flores em cada pé, uma túnica branca e uma cinta azul, qual era o seu nome. E aí, com o sotaque carregado, falando um dialeto francês, parece que não era o francês de hoje, o francês da época, estou falando aqui de 2019, estou falando aqui 1858. Quem é vossa mercê? Quem é que sois vós? Perguntou Bernadette Soubirous. E ela disse, Je suis Immaculée Conception. Je suis Immaculée Conception. Eu sou a Imaculada Conceição. Ela era analfabeta, Bernadette Soubirous. Correu para o seu pai e falou, olha, ela disse, Je suis Immaculée Conception. Eu sou a Imaculada Conceição. O padre entendeu, era o selo da Virgem. Eu sou a Imaculada Conceição. Que coisa tremenda. E Nossa Senhora, numa dos colóquios que teve com Bernadette, tinha dito para ela, né, no momento da sua vida, Bernadette, em que tudo parecia perdido, a gente pode se colocar nessa promessa.
No momento que tudo parecer perdido, Bernadette, eu estarei lá. Eu estarei lá. Eu estarei com você, menina. Ou eu estarei com você, rapaz. Eu estarei com você. Eu estarei lá, porque eu sou sua mãe. No momento que tudo parecer perdido. Que o Deus Todo-Poderoso vos abençoe e vos guarde, por intercessão da Virgem Maria, nossa mãe, a Imaculada Conceição. De Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.